Bem-vindos ao Projeto Argos e ao primeiro vídeo de entrevistas. Eu sou o Fernando e eu estou aqui com o Caio, o andarilho errante. Né? E hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho sobre as experiências que ele tem sobre o mercado de arte autoral. Né? Logo depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? É isso aí. Bom, para começar eu estou aqui com o Caio, né? O Caio, ele que é um artista autoral, quadrinista e também atua no ramo de board games, né? Isso. Legal. Bacana. Caio, seguinte, cara, para começar a nossa entrevista eu quero que você fale um pouquinho da sua vida, cara. Como é que você começou? Como que foi o começo disso daí, cara? Então, o começo da minha história como desenhista foi como eu acredito que a maioria das pessoas com um sonho. Você sonha em ser um desenhista, que no meu caso foi desde os 6 anos de idade, que eu tenho aquela vontade de desenhar. Até hoje eu sigo o meu sonho inicial, que era de ser um grande desenhista e ser conhecido no mundo todo pelo meu trabalho. Né? Então, a minha infância inteira eu passei desenhando, eu desenhava demais, só que eu não tinha incentivo assim, dos meus pais por causa do desemprego. Naquela época era muito ruim, né? Então, tipo, eu não conseguia fazer um curso nem tudo mais, mas eu seguia esse sonho de desenhar história em quadrinho. Eu fazia minhas histórias em quadrinhos com folha sulfite dobrada desde criança, né? E a ideia é o seguinte: depois que eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a desenvolver, comecei a pagar uns cursos de desenho e desenvolver um desenho melhor. Técnicas de desenho eu aprendi a partir do momento que eu comecei a conhecer mais pessoas, né, mais desenhistas. O seu primeiro trabalho foi com desenho já ou não? Você começou a trabalhar com o quê? Não, então, eu comecei a trabalhar como office boy, né? A maioria da gente começa com outra coisa. E a ideia era o seguinte, que nessa época eu tinha que ajudar os meus pais a pagar as contas de casa e tudo mais. E eu lembro que quando eu fiz meu primeiro curso de desenho, eu tive que fazer uma loucura, assim, porque eu dava todo o meu salário para os meus pais e eu pegava o dinheiro do meu almoço para pagar o curso de desenho. Então eu fiquei tipo uns 2, 3 anos da minha vida comendo bolacha e cafezinho que servia da empresa como almoço, para com o dinheiro do almoço pagar o meu primeiro curso de desenho. Então eu acho que isso simboliza a ideia de que desenhista aqui no Brasil é um negócio difícil. Né? Não é um começo fácil para ninguém, e eu acho que isso é o primeiro ponto que talvez vocês se identifiquem comigo, né? Porque não é um negócio fácil e eu naquela época eu nem sabia por onde começar, por exemplo. Né? Quando eu comecei a fazer curso de desenho, eu começou a expandir os horizontes. Eu falei, nossa, que interessante conhecer novos desenhistas, né? Novas pessoas com os mesmos sonhos. E aí eu comecei a entender a profundidade da coisa, que não era tão fácil quanto eu imaginava chegar lá onde os grandes desenhistas chegam, né? E eu acho que a parte do início foi uma parte muito difícil, mas a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a ver que realmente ia continuar difícil por muito tempo. Né? Até hoje é difícil. Né? Só que acho que a primeira ideia de um desenhista é tentar e nunca desistir. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, tenho o meu estúdio, montei o meu estúdio, lanço as minhas obras e assim, com muito esforço, eu consegui chegar lá. Bacana. E, cara, uma coisa até interessante que você fala que você falou que é difícil, e, cara, realmente é difícil, mas vale a pena, né? Porque vale. Você não tem nada mais gratificante do que você trabalhar com o que você gosta, né? E não sei se você tem essa visão, mas pra mim... Sim, com certeza. Eu acho que se eu não tivesse o prazer de desenhar nem de fazer as minhas obras, eu não teria tentado até agora, né? Eu não teria ficado até agora tentando e há pouco tempo eu ter conseguido lançar os meus próprios trabalhos. E eu acho que essa é a minha marca, a marca do autoral mesmo. Tipo, você fala, você já trabalhou em um estúdio ou em uma agência? Não, eu nunca trabalhei. Mas só que eu sempre fui seguindo a parte autoral da coisa. Eu quero lançar as minhas próprias histórias em quadrinhos. Eu não gosto de fazer desenhos de outras pessoas. Eu gosto de fazer os meus próprios desenhos, minhas próprias histórias. Tanto que geralmente eu sou o roteirista e o desenhista da minha história. Algumas não, algumas eu tenho parceria com outros roteiristas muito bons, mas a maioria são histórias e desenhos meus, né? Então eu acho que essa é a minha assinatura no desenho. É seguir um trabalho autoral, não que seja fácil, né?
mas que está aumentando muito no mercado hoje em dia. Estou vendo várias pessoas lançando trabalhos autorais, ou webcomics pela internet, ou pagando a própria publicação nas gráficas, né? Agora com esse Catarse, né, que é tipo um financiamento coletivo, está ajudando bastante o mercado de desenhistas autorais que não tiveram tipo muitas oportunidades em editoras, tentando seu próprio trabalho e conseguindo. Então eu acho que o mercado está começando a ficar legal. Bacana, cara. E falar um pouquinho de mercado. Como você falou que o mercado está começando a ficar legal e tal, tem uma série de recursos que às vezes o pessoal não conhece, que nem o próprio cartaz que nem estava falando. Como é que você enxerga a questão do mercado? Como é que você enxerga como o mercado é hoje, as oportunidades, como o cara de repente ele consegue estar buscando informação para estar lá? Não sei, como é que é a sua visão do mercado? Então, o mercado para mim é o seguinte, ele não deu um boom ainda, nós não estamos no auge do mercado brasileiro de histórias em quadrinhos, estamos muito longe disso. Na verdade, as pessoas, o mercado ele é muito difícil, quando você chega lá, tende-se a segurar o mercado para si. Né? Eu acho que o que os brasileiros precisam, o que nós desenhistas precisamos é de um herói. Aquele cara que exploda de sucesso no Brasil e traga as pessoas junto com ele. Então, um herói do povo mesmo na história em quadrinho. Sabe, aquele que conseguiu chegar e formalizar uma ideia de mercado e ele dá oportunidade para as pessoas que estão começando agora. Eu acho que só assim nós vamos ter um mercado realmente assim, forte para concorrer com outros aí no país. Com o pessoal lá fora, né? Com o pessoal lá fora, porque assim, é muito mais fácil você tentar lançar uma história em quadrinho onde não existe o mercado, porque se você for o pioneiro, você realmente pode se tornar o herói lá e ajudar outras pessoas, do que tentar concorrer em um mercado super concorrido como nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E a parte autoral, ela tem essa ideia, eu acredito, eu estou defendendo a minha opção, eu acho que o mercado autoral, ele é quem faz o trabalho autoral tem mais chances de ser o herói, de dar o boom. Porque se eu fizer uma história que convença, que as pessoas gostem e compram, eu tenho toda a capacidade de chegar lá e de ser o herói que vai dar oportunidade para as outras pessoas. Por isso que eu tenho essa intenção de montar o meu Estúdio 5, como eu estou montando, e cada vez crescer mais, lançar cada vez mais histórias em quadrinhos, board game, que é um mercado que está crescendo bastante, né? Então, se você for ver, todo mundo achava que videogame era a única coisa que rolava, mas não, tem um público incrível para board game, jogos de tabuleiro, né? E assim, isso é outra coisa que o meu estúdio trabalha, né? A intenção era fazer histórias em quadrinhos e desenho animado, né? Que são as duas paixões que eu adoro. Mas o board game, ele está tendo um mercado interessante aqui no Brasil. E outra coisa, o board game, ele é divertido de se produzir, né? E o que vende rápido. E aquilo que faz eu ter o dinheiro para investir em outras áreas como história em quadrinho. Em outros projetos, né? Em outros projetos. Então faz um projeto, pega o retorno daquilo e reinveste. Porque você não tem aquele retorno de empresas, né? Isso realmente quase não existe, você ser bancado por uma empresa. Você tem que tirar do seu próprio bolso muitas vezes quando você trabalha com autoral. E isso é o que todo mundo tem aquele pensamento. Fala, mas quanto fica? Você vai ter que correr atrás de gráfica para você ver quanto vai ficar. Então, tipo, você é a empresa, né? Então, por isso que eu acho o seguinte, o mercado hoje está esperando alguém para explodir. Esse alguém pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Né? Então é isso. Eu espero que o herói apareça e que o mercado cresça no Brasil. Cara, uma coisa até interessante que você falou, eu tive que ir lá e fazer, pegar e reinvestir. Cara, não sei, me corrija se eu estiver errado, né? Quem vive mais nesse mercado autoral é você do que eu. Então, tipo, acho que se você pega, quando você fala disso, você está falando basicamente, cara, se você é um artista autoral, você tem que ser mais do que um artista autoral. Você tem que ser um empreendedor, você tem que saber gerir ali os seus projetos, o retorno de você reinvestir no outro, cara. E é assim que funciona para você? Você é o administrador de todo esse esquema e como é que funciona? Quando você trabalha com o trabalho, os seus projetos autorais, você é toda a empresa. Por exemplo, quando você cria um produto,
você é o artista, mas junto com o artista você é o vendedor. Além do vendedor, você é o cara que vai fazer o marketing do produto. Então você é todos os funcionários em um só. Então você, não só o desenho, você tem que se especializar em outras áreas também. Você tem que ser aquele cara, o estudioso, aquele cara que estuda. Estuda como fazer um site, estuda como vender online os seus jogos ou o seu produto. Você tem que aprender como ser um bom roteirista, um bom desenhista, que é o básico. Então muitas coisas se agregam junto ao conhecimento do desenho. Então não é só um artista. Você é um empresário e você é o office boy da sua empresa. Você é todos os funcionários. Né? O que faz você ser mais exigido por si mesmo. Então eu me cobro bastante. Por quê? Porque eu sei, se eu fracassar, a empresa toda fracassou. Sou eu. Sim, né? E tenho quase certeza que nem sempre foi assim, né? Lá atrás, quando você começou, que você tinha a ideia de virar um artista, né? De trabalhar com quadrinhos e tal, era a única visão que você tinha, né? Depois... A visão que eu tinha é que eu só ia desenhar. Eu só ia desenhar, e aí eu dava para alguém resolver o resto. E o resto, na verdade, é praticamente tudo, porque o desenhar é o divertido. Todo o resto que é o chato, eu imaginava que alguém ia fazer por mim. Mas não, todo o resto que eu digo é mandar para a gráfica. É você mexer nos programas para você fazer diagramação das páginas. Você mexe para vetorizar, fazer as linhas, a artline. Então você trabalha com vários pontos assim que para um desenhista apenas não é interessante. Né? Você tem que fazer os negócios, ver, pechinchar para a gráfica te dar um desconto. Então tem coisas assim que para desenhistas iniciantes já prestar atenção, que vocês vão precisar estudar muitas coisas que não tem a ver com o desenho. Isso é fato. Eu só quero desenhar. Não, então você vai ter que trabalhar no estúdio e você vai ser só o cara do esboço, você vai ser só o arte finalista. Aí beleza, mas o projeto não vai ser seu. Para você lançar o seu próprio projeto, ou você pode ser também, você tem dinheiro, você lança um estúdio e já contrata um monte de gente para fazer esse trabalho para você, aí beleza. Agora o autoral, que é o meu caso, é aquele caso de ou trabalhar com pouca equipe ou comigo mesmo. No meu caso eu tenho dois parceiros que trabalham comigo, né? Um roteirista e o outro colorista. Então as coisas ficam mais fáceis, né? Só que nem sempre é assim. Muitos anos da minha vida eu fiz sozinho, eu trabalhei sozinho. Então por isso que eu tenho autoridade de dizer que é difícil mesmo e que você vai ter que estudar muitas coisas. Bacana. E, cara, um bate-bola rapidinho aqui. Quando você vai decidir sobre, por exemplo, metas, como é que você estipula as metas para você? As metas do meu estúdio, eu planejo assim. Eu marco quantos meses eu preciso fazer para entregar a minha arte, o meu projeto. Com essa ideia, 3 meses, por exemplo. Eu tenho 3 meses para fazer o meu projeto. Então eu calculo por meses. Cada mês de trabalho eu vejo o quanto eu produzi. Se aquilo ali, calculando em 3 meses, bater a meta, eu continuo. Senão eu acelero o passo. Né? Então assim, quando eu calculo por dia, por exemplo, isso me limita. Porque às vezes acontece alguma coisa no dia que dá um problema e eu não consigo fazer. Então eu vou ter que ficar recalculando todos os dias para ver quanto que eu preciso trabalhar. E quando eu faço por mês, fica um pouco mais livre. Eu consigo produzir no meu ritmo. Né? Lógico que eu tenho a ideia de que eu preciso produzir, nem que seja uma página ou um desenho do meu projeto por dia, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ali no correio mandar não sei o quê, para ajudar o meu projeto. Qualquer coisinha que eu fizer para ajudar o meu projeto todos os dias já é um bom caminho. Agora ficar uma semana sem mexer no projeto, isso nunca, jamais. Tem que estar sempre terminar o dia com alguma coisa feita pelo projeto. Então, e a ideia é o seguinte, que eu sempre digo que todos os dias você tem que treinar no mínimo 3 horas por dia. Porque eu acho que assim, se você quer chegar rápido no seu objetivo, você tem que treinar o quanto mais melhor. Mas é claro que fala assim, eu tenho muitos alunos, né, quando eu dou aula, que dizem para mim, mas eu não tenho tempo para desenhar, né? E aí eu digo para pessoas que falam que não tem tempo para desenhar, ainda mais alunos que estão em escola e tudo mais, falam, não tenho tempo. Na verdade, você sempre tem um tempo. Então, se você deixar de assistir a novela um pouquinho e pegar meia horinha e desenhar, já está valendo.
Se você pegar ali um intervalo de um desenho ao outro que você gosta de assistir e fazer uns desenhos, já está valendo. Então, na verdade, todo mundo tem um tempo. Só que muitos dizem que não tem tempo para o desenho. Aí vai complicar as coisas. Então eu acho que o meu tempo calculado, para mim, é mensal. Aí acho que fica mais interessante. Entendi. E, cara, uma dúvida que provavelmente deve surgir muito para você como professor e tal, é quais tipos de material usar, cara? Então, Às vezes, assim, você pode dar dica de quais tipos de material usar para a pessoa e depois eu pergunto quais tipos de material você usa. certo. Então, o tipo de material que me pergunta, eu falo assim, professor, eu trouxe aqui canetas Nanquim, por exemplo, eu trouxe pincéis. Eu acho que é o seguinte, no início você só precisa de lápis de borracha e folha de sulfite para você desenhar. Nada de folha especial ou de canetas Nanquim, essas coisas caras, sabe? Eu acho que assim, folha de sulfite, o lápis número 2 que você tem em casa com a borracha branca escolar já resolve em muita coisa no desenho. Porque na verdade a ferramenta mais importante do desenho é a sua mão, é a sua técnica, né? E que nem no meu trabalho eu não preciso de muita coisa para desenvolver o meu projeto. Então eu acho que é o seguinte, todo o material funciona, só que não necessariamente você precisa gastar uma fortuna para você fazer um bom trabalho. Isso aí eu não acredito. Eu acredito que existem alguns materiais essenciais, tipo uma mesa de luz. Na hora de fazer uma arte final a pincel, você vai precisar de um pincel bom. Mas a maioria das vezes, você realmente só precisa do lápis, da borracha. Mas eu quero passar uma caneta no meu desenho. Pega aquelas canetas esferográficas de 50 centavos, de R$1 que você tem em casa e manda ver no desenho lá. Você não precisa necessariamente ter uma caneta muito cara, uma bico de pena, por exemplo. Eu acho que isso aí é exagero. Ainda mais para pessoas que estão começando. Se um desenhista está começando agora, ele não precisa se preocupar com materiais caros, porque muitas vezes ele não vai nem saber usar. Então eu acho assim, ele está começando agora, gasta aí tudo que você tem em casa, aí, pega os lápis de cor aí que você tem, vai gastando tudo, né? Que aí você vai aprendendo a mexer com cada coisa. Vai praticando como que você tem a mão, né? Você não precisa necessariamente gastar muito para poder... Se não entra naquela, eu não treino porque eu não tenho material adequado. Isso aí é desculpa, né? E aí essa desculpa não vai fazer você treinar. A ideia é que você treine mesmo. Cara, isso me lembra de uma coisa. Quando eu era criança, eu acho mesmo assim como você, cara. Eu comecei a buscar pro desenho, a querer desenhar e tudo mais. Estava com 6 anos de idade, cara. E na época a gente não tinha folha sulfite, não tinha... Cara, não podia de maneira alguma rabiscar no caderno, senão meu pai me arrebentava, cara. E onde eu desenhava? Cara, papel de pão. Papel de pão, cara. Era onde eu desenhava. Eu acabava o pão, eu já pegava papel. Desenhando papel de pão, cara. E faz um efeito muito legal, papel de pão. É tipo o efeito papel craft, eu tenho papel de pão. Papel de pão, é legal isso aí. E você? Qual que são as ferramentas que você usa para fazer os seus trabalhos, cara? Então, quando o trabalho é o próprio jogo de tabuleiros ou história em quadrinho, eu trabalho com o básico. Eu trabalho com lápis, uma folha sulfite e depois eu escaneio tudo para o computador e resolvo tudo lá no computador, lá no Photoshop ou qualquer outro programa. Então eu trabalho sempre com esboço a lápis, faço um esboço bem resolvido e aí eu escaneio e já vetorizo em cima do meu esboço. Então eu pulo essas etapas de arte e finalização, porque eu já arte finalizo direto no computador. Mas quando você passa o esboço, no caso, quando você escaneia e tal, o desenho já tem que estar resolvido. O desenho ele tem que estar resolvido, não é aquele ponto de você fazer aquele esboço solto, todo torto, e achar que a partir dali você já pode fazer uma arte final no computador. Na verdade, você tem que fazer o esboço solto, encher de detalhes e colocar os contornos certinho. Mas tudo a lápis, você não precisa necessariamente da caneta. Dá para você fazer esses contornos, valorização de traço, tudo no lápis. E aí você já joga, já escaneia para o computador e resolve lá. Então isso pula uma etapa do processo, né? É claro que tem pessoas que gostam de finalizar, deixar tudo prontinho. Só que eu gosto de pular etapas para mim produzir mais. Para utilizar o seu tempo, né? Já que o autoral vai fazer praticamente sozinho. Então se você não tem um estúdio ou pessoas para te ajudar, é claro que você vai precisar pular algumas etapas para você conseguir produzir em pouco tempo. Para você poder otimizar seu tempo. Otimizar seu tempo, com certeza. Bacana, cara. E tá. Cara, fala um pouquinho mais. Cara, fala um pouco dos seus trabalhos, cara. Eu vi que você tem alguns
Cara, tinha um que vocês tinham falado que era o Eremitas. Então, Que era muito interessante, cara. A ideia que você me contou eu achei muito fantástica, cara. O Eremitas, como outras histórias em quadrinhos que eu produzo, elas tendem a ser sempre assim alguma coisa original. Eu sempre tento puxar a história em quadrinho para algo assim experimental também, né? Não só o clássico, as técnicas clássicas de história em quadrinho. Então eu sempre procuro colocar algo a mais, algo de mim, que na verdade é o que transmite o meu estilo para o desenho, né? É o que tem dentro de mim. Então eu acho que é o seguinte, eu sempre tento fazer uma história em quadrinho, uma diferente da outra, em traço, em estilo, mas tudo ali parece meu ali, sabe? É interessante esse ponto. Eu tenho algumas histórias em quadrinhos, que nem eu estou produzindo 4 histórias em quadrinhos no momento, né? Que é o Zero X-Rider, que é o meu personagem principal, que ele é tipo um patrulheiro galáctico, né? Só que ele é muito azarado, né? Então vai acontecendo alguns acontecimentos de azar e ele vai se ferrando no final, pá, e aí ele vai superando as dificuldades com mais dificuldades. Então tipo, é uma coisa interessante e engraçada, porque é uma comédia trágica. O Zero X-Rider ele está em produção, né? Como as outras histórias em quadrinhos também. Só que ela está no meio, assim, eu já tenho até a segunda temporada pensado e a primeira temporada pronta, né, das histórias em quadrinhos. E essa aí vai estar em produção. Só não sei se eu vou colocar no Catarse ou não, ainda estou pensando. Entendi. Né? Eu tenho outro chamado Torneio Total, uma outra história em quadrinho, essa já está com uma produção mais rápida. E essa história em quadrinho é sobre um mundo onde só existem torneios de luta e uma equipe de 5 lutadores querem ganhar o prêmio máximo dos torneios universais. Então ele tem que ganhar o torneio mundial e aí passar para os torneios universais e tudo mais. Então é tipo torneio pancadaria direto. Tipo um Pokémon, só que... O Eremitas, como você disse no começo, é algo mais místico, assim, né? Tanto que eu tentei passar esse misticismo nos traços, né? Os traços, eles são algo diferente na história em quadrinho, porque eles têm muitas linhas e tudo ali é resolvido com linhas uma entrelaçadas na outra, né? Então faz parecendo aquele, não é o abstrato, é o mosaico, parece um mosaico assim, e vai dando um ar muito interessante, um ar místico, né, para a história em quadrinhos. Inclusive, cara, eu vi a arte e é sensacional, cara. Eu acho que é o traço mais bonito que eu estou fazendo até agora, é esse, assim, com mais esmero. É o que dá mais trabalho também, fazer sozinho é esse do Eremitas, né? Aí eu tenho algumas ideias também de tirinhas, essas coisas, porque eu acho que o desenho tem que ser meio versátil, né? Tem que fazer um monte de coisa. Por isso que, além de história em quadrinho, eu estou trabalhando com jogos de tabuleiro também, né? Que eu acho que é um ponto mais divertido do que a própria história em quadrinho ou animação. A animação é a parte mais lenta, mais demorada, exige um processo diferente. Só que a parte da história em quadrinho e do board game é a parte assim mais rápida, né? E a parte do board game, que eu acho interessante, é que além de ser divertido, ela é rápida de se produzir. Ela se produz muito rápido e além de ser divertido e rápido, é o que vende rápido. E, cara, fala pros caras um pouquinho das suas experiências, cara. Quais são os seus planos para o futuro? Qual que, de repente, são suas ideias, cara? Eventos, de repente. Eu vi que você estava comentando de um evento que você participou no final de semana e tal, sobre board games, onde você trocou figurinha com os caras e tal. Qual que é a importância de repente estar indo nesses eventos, conhecendo o pessoal, cara? Bem, cara, a gente vai sempre em eventos de pessoal de quadrinhos e tal, ver uma série de quadrinhos autorais com formatos diferentes e artes diferentes, cara, que são muito legais, muito bacanas. Sim. E pra você, qual que é a importância disso, cara? De estar conhecendo pessoas da área, de estar compartilhando, trocando figurinha? Então, eu acho que a total importância assim, de você conhecer pessoas que estão na área e também de você conhecer novos traços ali e pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Né? Então, assim, uma das coisas fundamentais para quem desenha é conhecer amigos que desenham também. Eu acho que a grande evolução no desenho da pessoa é quando você tem referências reais, pessoas que desenham outros estilos e você vai aprendendo com os seus amigos ou com pessoas que você conhece e ali você tipo desperta.
Porque uma coisa é você desenhar sozinho, outra coisa é você desenhar conhecendo outras pessoas da área e convivendo com aquelas pessoas, né? Eu acho que é de fundamental importância. A ideia de você visitar eventos que existem desenhistas lá, comprar histórias em quadrinhos autorais, não só essas que vendem e são muito famosas, né, para você ir conhecendo como é o mercado brasileiro, você ir conhecendo como é os traços dos desenhistas e por aí vai. Então eu acho que assim, é fundamental. Bacana. Você torna isso mais real, né? Tipo, você aprende no curso, você aprende uma série de coisas nos cursos, mas quando você vê alguém fazendo ali, o cara vivendo disso, mais real, né? Às vezes você aprende muita coisa só de observação, vendo alguém desenhar, do que em um curso que te dariam aulas ali durante 2 anos ali, e muitas coisas você aprende assim vivenciando mesmo, não só no curso. Tudo. É claro que tudo é importante, mas mesclar essas ideias também são. Bacana, bacana. Bom, cara, antes da gente partir para os finais, cara, eu queria te pedir algumas dicas, cara. Algumas dicas que você acha interessante, o pessoal que está lá, que está assistindo a gente, que eles... algumas dúvidas que eles tenham, que de repente as dicas que você pode dar, pode estar ajudando, auxiliando de alguma forma, que isso possa, de repente, trazer... de alguma maneira possa ajudar, eles possam se beneficiar dessa dica e que eles possam, de repente, levar a ideia do trabalho deles para um outro nível, de repente... tá vendo uma luz para começar a trabalhar com isso, cara. Seja uma dica, 2, 3, enfim. Claro. Bem, a dica que eu dou assim, para quem está começando agora, ainda mais que quer ir para um trabalho mais autoral, é isso que a gente estava conversando agora. É você, o mais rápido possível, correr atrás de pessoas que fazem a mesma coisa que você. Não viver sozinho, isolado, só porque eu trabalho autoral, eu tenho que fazer tudo sozinho e não precisar da ajuda de ninguém. Ao contrário, mesmo eu trabalhando autoral, eu trabalho sozinho, mas muitas pessoas me ajudam. Então faça amigos mesmo, faça amigos, converse com desenhistas, se envolva, sabe? Não fique preso dentro de um estúdio, dentro de casa desenhando, sai, mostra para todo mundo o seu trabalho, sabe? Faça parceiros na sua vida. E eu acho que assim, para quem está começando agora com vocês, né, eu acho que é fundamental a ideia de vocês realmente não ficarem presos a algum conceito de o meu orgulho não deixa eu mostrar pra ninguém, sabe? Essas coisas que eu tive muito disso. Eu tinha medo. Os caras vão roubar minha ideia. Se eu mostrar, os caras vão roubar a minha ideia, por exemplo. Ou se eu mostrar pra aquele cara vai falar que eu não sei desenhar e pra mim desistir. Né? Então tem uns lances de medo assim que fazem você ficar meio apreensivo em mostrar pra alguém. Então assim, a primeira dica, faça amigos mesmo e mande ver. Outra dica interessante assim que serve para mim imagine que você está fazendo um desenho ou uma história em quadrinho ou qualquer outro tipo de coisa. Eu acho que tudo que você desenha você precisa terminar. Não, você está desenhando metade do desenho e fala, não gostei, amassa e joga fora. Você está treinando a si próprio a não terminar nenhum projeto. Então quanto mais desenhos você termina, depois, mas ficou feio, termina do mesmo jeito. Depois você pode até jogar fora ou faz o que você quiser com o desenho. Mas eu acho interessante você terminar. Terminando a história em quadrinho ou desenho que seja, você está mostrando, mesmo estando feio, eu vou até o final das coisas que eu quero. E aí eu acho que isso é o que muitos iniciantes erram. Até eu errei muito nisso, né? Eu fazia muitos desenhos e jogava pela metade fora. Até eu ter essa consciência de que quanto mais desenhos eu termino, mais portfólio eu tenho. E sem um portfólio, o desenhista não é nada. Você realmente precisa mostrar um portfólio que ali é a sua arte, né? É o que você tem para mostrar. Imagina que você é um artista que nunca fez nada. Eu sou um músico que não tem música. Eu sou um ator de novelas que nunca fiz novelas. Eu sou um desenhista que nunca desenhei. Né? Então, isso é muito importante. Você terminar as coisas e montar em portfólios. Você treina, né? Você treina, se treina para poder terminar as tarefas que você impõe para você mesmo, né? Então, eu acho que essas 2 dicas aqui, para quem vai trabalhar lançando as suas próprias histórias em quadrinhos, né, e que não quer tentar uma editora, ou não quer tentar lançar, eu vou tentar uma webcomics, por exemplo, né, uma história em quadrinho na internet, eu acho que você também tem que se policiar, você tem que saber que você é a empresa inteira. Como eu disse, você é o chefe e você é até o office boy, o chefe é o office boy. Então você tem que se cobrar e colocar prazos.
Eu acho que outro ponto interessante, não só para artistas, como para qualquer um que quer montar o seu próprio negócio, é você se policiar e colocar prazos, metas para suas produções, né? Então, isso é uma outra dica, né? Colocar metas e prazos é o que você precisa fazer para você concluir alguma coisa. Ainda mais quando o projeto é muito grande, aí você precisa de prazo mesmo. Senão vai se perdendo com o tempo, daqui a pouco você demorou 2 anos para fazer 10 páginas, 3 anos para fazer mais 5 páginas de uma história em quadrinho, e você vai se perdendo o tempo. E o projeto não sai, né? O projeto não sai, né? Então eu acho que essas 3 dicas aí para quem está começando agora são fundamentais. Faça amigos, né? Policie o seu tempo, coloque metas e termine tudo o que você faz. Se você começou um projeto, não comece outro se você não tiver certeza que você dá conta dos 2. Terminar, né? Se você tiver um projeto só, faça um projeto só. Consegue fazer 2? Tem certeza que consegue fazer 2? Conseguindo, beleza. Então faça os 2, mas termine. E é isso aí. Beleza. Galera, antes de terminar, vou falar um pouquinho aqui do Folder de Aventura, né? Que é um joguinho, né, de tabuleiro que ele fez aqui. Esse aqui é meu, já adquiri o meu aqui. Né? Cara, explica um pouquinho desse jogo, cara. Então, esse joguinho é um joguinho que eu estou vendendo, e a ideia desse projeto é ser um projeto acessível para todo mundo. Então, o que acontece? Com o folder de pizza aqui, né, que é o tabuleiro do meu jogo, eu consigo fazer uma aventura onde é uma aventura de subir andares e você enfrenta um dragão chamado Kakstar, né? Então a ideia é que cada folder eu lance um folder de aventura por mês, né? E por ser barato, que eu estou cobrando nessa caixa R$20, sendo que vem 22 cartas, mais um folder de aventura que é o tabuleiro e um dado, né? E esse joguinho é um joguinho para ser acessível para todo mundo. Muitas vezes um jogo de tabuleiro ele custa R$300, R$150. Então ele não é tão acessível para as pessoas, né? E com essa ideia aqui, além de ser um valor baixo, é um jogo para uma pessoa jogar ou para 2 pessoas jogar. Então você pode jogar até sozinho se você quiser, né? As 22 cartas elas são de ótima qualidade. Não sei se dá para ver, né? Bom, se não der, depois eu ponho a imagem para vocês verem. E além disso, assim, eu pensei nisso, em que qualquer um pode jogar esse jogo. E como vai ser lançado um por mês, a ideia é que as pessoas possam colecionar, sabe? R$20 por mês não é tão caro. Se você tinha até comentado que as cartas de um vai poder ser usada no outro. Sim, então você mescla os jogos, né? Então, tipo, as cartas que você jogou a primeira aventura, você pode jogar a segunda aventura, a terceira e vai indo. Então, os monstros vão ser acumulados e os heróis também. Então, você nunca vai perder. Fala, aquele jogo que eu comprei, eu vou utilizar? Você vai utilizar tudo, né? Então, você vai colecionando as aventuras e vai colecionando as cartas também, né? É muito interessante. Bom, tem alguma menção que você quer fazer? Alguma observação? Não, eu acho que é isso. Acho que resumindo tudo que nós conversamos aqui, é a ideia de que realmente dá para você trabalhar com o desenho aqui no Brasil. E mesmo sendo autoral ou trabalhando em alguma editora, sempre é possível, né? Eu acho que esse é o pensamento que todo mundo tem que ter na mente. E não ter aqueles problemas que todo desenhista tem de que desenho não dá dinheiro, por exemplo, né? E vai fazer uma faculdade, né? Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade para você se dar bem no desenho, né? E muitas pessoas acham que o desenho ele é assim, não é um trabalho, né? Ele é simplesmente uma diversão, você ganha dinheiro sem fazer nada. Então tem uns certos preconceitos assim, mas eu acho que realmente o desenho ele é muito importante em outros países, porque não seria no Brasil, né? Por que falar de negócio se não falar da Disney, por exemplo? A Disney bate de frente com qualquer tipo de empresa, de qualquer outra coisa que existe no mundo. Olha o que é a Disney, por exemplo. E começou com o quê? Com um desenho lá de um rato. Então, tipo, o desenho ele é importantíssimo, mesmo muitos não acreditando nele. Então é assim, acredite e mande ver. Desenho pra caramba e é nóis. Bom, galera, esse daqui foi o Caio, o Andarilho Errante. E, bom, você não precisa necessariamente concordar com tudo que a gente discutiu aqui, mas se tiver alguma coisa que você pode tirar, que
você pode ser beneficiado de alguma maneira, já valeu a pena, ok? Então, se você gostou, se inscreve no canal aí, deixe seu like e até o próximo vídeo de entrevistas. Tchau. Valeu.